Fala pessoal, tudo bom? Raul aqui mais uma vez do Radar do Ouro. Hoje eu estou aqui para a gente falar sobre um assunto bem interessante. Agora que o nosso projeto rumo a $1000 está quase terminando, né? Faltam menos de $100 para a gente chegar lá. A gente vai começar com aquelas mini aulas que eu comentei com vocês. Então, hoje é o nosso primeiro vídeo, nossa primeira mini aula, e a gente vai falar a respeito do que a gente precisa para começar a operar, né? Porque até então a gente falou de estratégia. Comentei com vocês, lá no grupo do Telegram tá bombando as estratégias, tá bombando assim as ideias, as dicas, mas para começar tem que ter aquele start inicial que você precisa para iniciar, você precisa de qual ferramenta, você precisa de uma corretora, como fazer isso, legal? Então esse é o nosso primeiro vídeo a respeito disso, como a gente iniciar, valeu? Espero que você goste, espero que você curte, compartilhe, isso é muito, muito importante, que incentiva a gente a continuar. Valeu, forte abraço! Olá pessoal, bem-vindo à nossa primeira aula, nosso primeiro treinamento, vamos dizer assim, mão na massa, né? Primeiro eu vou explicar para vocês algo a respeito do mercado. O que vem a ser esse mercado que a gente opera? Existem vários mercados, existe o mercado nacional aqui no Brasil, que é Bovespa, que você opera mini índice, mini dólar, você opera ações, e existem mercados internacionais, que é o que a gente opera no Radar do Ouro, no Projeto Orion. Esse mercado nos permite fazer operações em commodities, que é o que a gente chama. As commodities são ouro, prata, petróleo, enfim, vários itens que a gente faz essa negociação, né, essa operação, e dentro dessa operação é o que a gente trabalha no nosso Projeto Orion, no nosso Radar do Ouro, especificamente o ouro em relação ao dólar. Bom, a primeira ferramenta que a gente vai precisar são ferramentas de análise, mas primeiro, além de tudo isso, no começo de tudo isso, a gente precisa ter um lugar onde eu coloque o meu dinheiro, né, onde eu envie o dinheiro para ser feito a operação, o meu capital para a operação. Esse local, ele seja nacional, seja internacional, enfim, ela é chamada de corretora. E a corretora depende muito de cada um, aquela que a pessoa mais se adapta, aquela que você quer trabalhar com ela, mas principalmente tem que ser uma corretora confiável, tem que ser uma corretora que você sabe que afinal de contas você está colocando o seu dinheiro ali e que você não vai de uma hora para outra desaparecer o seu dinheiro, não vai ser uma corretora enfim, que vai desaparecer com o seu dinheiro de uma hora para outra, certo? Aqui a gente utiliza, aqui no Projeto Orion, se chama Vantage. É uma corretora, como todas, claro, corretora internacional, onde ela apresenta diversos tipos de mercado, mercado Forex, mercado de índice, mercado de commodities, que é o que a gente opera, trader do ouro, certo? E é uma corretora confiável, eu já uso ela há bastante tempo. Ela tem aplicativo para o celular, que é muito, muito legal, é muito importante. Eu praticamente utilizo as minhas operações, olha, 80% via celular. Tá? Porque o Radar do Ouro, a nossa estratégia, vocês vão ver mais para frente, ela é montada em cima de algo seguro, que eu consigo gerenciar, eu consigo abrir e fechar posições através do celular, sem problema, sem riscos maiores, certo? E a corretora ter um aplicativo para celular é muito legal, porque você consegue gerenciar tudo por ali, você consegue fazer seus depósitos, você consegue fazer suas retiradas. Aproveitando que eu comentei de depósito e retirada, algo muito importante no momento que você vai escolher sua corretora é a forma como você vai enviar o seu dinheiro e a forma como você vai retirar o seu lucro. Nessas corretoras várias que temos hoje em dia, já possibilitam a utilização do Pix, tanto para depósito quanto para retirada. A Vantage eu acho muito fácil de você fazer o depósito, cai na hora, e a retirada também. Ela tem algumas vezes o Pix, o atraso de minutos, mas o dinheiro logo logo está na nossa conta, certo? Então, esse é o primeiro item que você vai precisar. Não tem como você operar, começar a operação sem você ter uma conta na corretora. De posse dessa conta na corretora, quando você abre a conta na corretora, você vai lá e abre uma conta nova, você se registra,
Depois eu vou colocar, se alguém quiser, naturalmente, né, utilizar a mesma corretora que eu utilizo, o link para você se registrar é criar sua primeira conta. Tá? Ele também tem a opção de você criar uma conta demo, que é uma conta demonstração, onde você consegue trabalhar com valores fictícios que não são reais para você pegar o jeito, para você ver como que funciona a estratégia. É interessante quando você não tem segurança ainda de fazer a sua operação, certo? Então a primeira coisa que a gente vai precisar vai ser uma corretora para que a gente possa abrir essas nossas ordens, criar essas nossas ordens, ok? Depois disso, eu vou precisar de uma ferramenta, que é aquela que estava aberta aqui na tela, que se chama o MetaTrader. MetaTrader é uma ferramenta que está na versão 5, MetaTrader 5, onde você conecta a sua conta da operadora e você, todas as opções, todas as operações que você fizer aqui, quando você clica e abre uma nova ordem, ele vai pegar uma compra ou uma venda, ele vai colocar essa ordem aqui dentro e ela vai começar a trabalhar, ela vai começar a valer nesse momento, certo? Então, a gente precisa de uma corretora e a gente precisa de uma ferramenta onde eu vá construir as minhas operações, ok? São as duas coisas iniciais que a gente precisa. Lá dentro da própria corretora mesmo, para quem quiser abrir conta, se for na corretora que eu indiquei, a maioria das outras também tem como você baixar o MetaTrader lá de dentro. O MetaTrader é uma ferramenta free, uma ferramenta gratuita, onde você consegue gravar as suas operações, fazer, vamos dizer assim, as suas operações através dela. No aplicativo da corretora, também tem como eu fazer as minhas operações ali dentro. Porém, eu não recomendo, porque ele não é muito personalizável. Aqui, por exemplo, olha só, se eu quiser, eu quero colocar uma linha para fazer um traçado aqui específico. Aqui eu estou dentro do MetaTrader, eu venho aqui na linha, clico aqui, ó, e a minha linha está pronta. Aí eu quero editar a minha linha, eu consigo editar, eu consigo trocar cor, eu consigo fazer vários itens dentro da minha linha que eu quiser. Ó, eu posso alterar, eu quero que ela seja uma linha azul, eu quero que ela seja uma linha mais grossa. Ok, e ela está aqui. Ó. Eu posso colocar essa linha, eu vou usar essa linha para marcar o fundo, para marcar o maior fundo do último dia. Se eu ver aqui, ó, aqui como terminou um dia, aqui terminou o outro. Ou seja, esse período aqui foi do dia 21 ao dia 22 de maio. Ou seja, do final do dia 21, né, que acabou aqui para cá, pro lado direito aqui, pro lado esquerdo aqui, ó, era 21, aqui foi todo o dia 22. Então tudo isso aqui aconteceu no dia 22. O tempo do meu gráfico, ele está de hora H1. H1 significa que cada um desses itens aqui se chama vela. Ó, eu tenho aqui, deixa eu aumentar o tamanho dele para a gente poder ficar melhor para a gente enxergar. Olha só. A minha vela, cada uma dessa aqui, tá vendo essa vermelha? É uma vela vermelha. Eu tenho aqui uma vela verde, uma vela vermelha. Então, cada uma dessa aqui, se eu contar aqui dentro, vão ter 24. Por que 24? Porque eu coloquei o tempo de H1. H1 significa que cada vela dessa significa 1 hora. Ou seja, é a mesma coisa que eu dizer que o ouro, nesse período aqui, ó, que eu tenho aqui, esse período aqui específico, aqui, ó, que se eu colocar lá embaixo eu vou ver que é dia 22 de maio às 18 horas, ele subiu, ele andou 2.559 pontos. 2.559 pontos foi o que andou só nessa vela verde aqui, ó. Certo? Então, eu consigo ter uma análise dos últimos 24 velas que eu tenho aqui. Ah, e se eu colocar no M30? Se eu colocar no M30, ele vai dobrar a quantidade. Aqui vão ter 48 velas. Qual que é a diferença? A diferença é que eu coloquei que cada vela dessa vai ser 30 minutos. Ok, e o que uma vela me diz? Vou voltar aqui para o H1
para vocês entenderem o que, que uma vela como essa aqui, vou pegar esse exemplo dessa verde aqui, ó, o que, que ela me diz. Quando ela está verde, significa que nesse momento foi alta, ou seja, a gente teve uma alta. Ele abriu aqui, o que, que significa abriu? Quando trocou de uma hora para outra. Essa vela aqui, ó, ela era das 17 horas, essa aqui das 18. Ou seja, quando deu 18h59, que daí passou para 19 horas, ela estava aqui, ela abriu aqui, onde ela está a marca aqui, e foi até lá em cima onde tem essa pontinha, por isso que é chamada de vela, porque tem o pavio. Ela foi até lá em cima e depois ela desceu e fechou nessa parte aqui, ó. Ok? Então, ela abriu aqui. Se você ver, tem até um paviozinho para baixo, minúsculo, mas a abertura dela foi aqui. Provavelmente ela desceu um pouquinho, subiu, foi até lá em cima. Como o valor que ela fechou quando deu a próxima aula, a próxima hora, é maior do que o valor que ela abriu aqui embaixo, ela vai ficar verde. Vamos passar para o próximo exemplo, que aqui já seria das 20 horas. Às 20 horas ela abriu praticamente no mesmo lugar onde estava a outra. Ó, ela fechou aqui, a outra ela abriu aqui. Por que, que eu sei que ela abriu aqui? Já vou explicar. Provavelmente ela abriu, como ela já estava em alta, ela subiu, subiu, subiu até lá em cima. Depois ela desceu, 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 desceu até lá embaixo e subiu um pouquinho. Ou seja, o que, que aconteceu? Ela abriu aqui, foi até lá em cima, foi até lá embaixo e fechou aqui. Como o valor onde ela abriu era maior do que o valor onde ela fechou, ela é uma vela vermelha. Ou seja, naquele período a gente teve uma baixa. E é assim que a gente trabalha, é assim que a gente vai entender o nosso gráfico nas nossas operações no começo. A gente vai ter que trabalhar muito a questão de tendência, analisar a tendência de mercado. Se você analisar nesse gráfico grande aqui, ó, pegando desde o dia 14 de maio, desde o dia 13 para 14 de maio aqui em cima, você vai ver que o nosso mercado ele vem vindo numa tendência de baixa, né? Ó, tá vendo? Ele vem baixando. Ele estava aqui com o valor de 4.718 e agora no momento ele está com 4.492,31. Ou seja, ele está em tendência de baixa, ele está na tendência maior, né, na tendência grande, na tendência de baixa. Só que a gente operar nas tendências muito grandes assim, é mais para quem faz algo que a gente chama de swing trader. Swing trader é quem faz operações por longo tempo, deixa a operação aberta por dias. A gente normalmente faz operações diárias. Seria o que chamam de day trade, seria o trader diário, certo? Dentro do day trade existem operações chamadas de scalper, que são aquelas operações rápidas, onde você pega uma tendência, entra e sai com um valor mais alto e você ganha um pouco mais. E existe aquele day trade que às vezes roda o dia inteiro, às vezes roda 2 dias, enfim. Mas na nossa estratégia, a gente opera estratégia. A nossa estratégia do radar do ouro é baseada em algo chamado de Fibonacci, que é o que a gente vai ensinar para vocês, a sequência de Fibonacci, nos próximos dias, nos próximos vídeos, enfim, a gente vai falar a respeito de sequência de Fibonacci, ok? Por enquanto, a gente vai aprender, já vimos hoje o que a gente precisa, uma corretora, já vimos que depois de uma corretora, a gente precisa de uma primeira ferramenta onde eu possa fazer a análise, onde eu possa traçar as coisas que eu preciso e aonde eu possa trabalhar inicialmente no mercado para que eu possa ter o meu lucro, né, de acordo com a operação, de acordo com o jeito que eu for trabalhar, certo? Bom, ainda que dentro do MetaTrader, só por curiosidade, existem alguns tipos de gráfico, gráficos de linha, existe esse outro tipo de gráfico, gráfico de barras, mas o que a gente usa
é o gráfico de candle, que é o gráfico de velas, que é esse, que é a nossa estratégia, vai ser baseada nele. A nossa estratégia é baseada em duas médias, uma média móvel de 20 períodos, uma média móvel de 50 períodos, o Fibonacci, e a gente trabalha também com alguns indicadores chamados de RSI e ATR, que isso eu vou comentar com vocês depois, mas eles são só para confirmar. E a gente trabalha nos dois tempos, no H1 e no M15. O M15 significa que cada vela ela possui 15 minutos. Cada vela dessa possui 15 minutos. Então aqui, só para a gente ter uma basezinha rápida. Se dentro dos 15 minutos eu pego aqui ó, uma descida dessa aqui, eu pego isso aqui, é uma micro tendência de baixa, que a gente opera dentro da nossa estratégia. Tá? Se eu pego essa micro tendência de baixa que eu tenho aqui, parece pouco, mas se você pegar e medir, você vai ver que daqui até aqui, ela fez 4.000 pontos. 4.000 pontos, depende do lote, né, que a gente chama que você entrar, você vai ter um lucro garantido ali, que você vai muitas vezes fechar a sua operação diária só com uma operação. A ideia não é fazer um monte de operação, tá, gente? A ideia não é você fazer várias operações pequenas, fora de ordem. Não, a ideia é você fazer uma operação, como a gente fala, uma operação sniper. Aquela operação que você vai lá e puff, liquida de vez o dia e bate a sua estratégia, bate a sua meta. Lembrando que é muito importante, como eu sempre comentei, meta. Meta é importante, meta tanto para ganho quanto para perda. Não adianta você ter uma meta só para ganho, e daí como é que faz com a perda? Não, você tem que ter metas tanto para ganho quanto para perda. Eu diria até que muito mais para perda, porque o principal não é ganhar dinheiro, é preservar o capital. Certo? É isso que eu sempre falo. Preservar o capital é o mais importante. Não está legal naquele dia, não opera. Acha que a estratégia não está boa? Não opera também. Ninguém é obrigado a fazer isso. Ok? Então, gente, essa é a nossa primeira dica, tá? Que a gente colocou, a nossa primeira mini aula, vamos dizer assim, a respeito da estratégia, de como trabalhar com a estratégia, ok? Espero que vocês tenham gostado, continue acompanhando o canal. Não vou fazer vídeo muito longo para não ficar chato, senão ele vira treinamento, né? E por enquanto a gente não está fazendo treinamento, a gente está fazendo só umas dicas, umas mini aulas de dicas, ok? Gente, grande abraço, espero ver vocês nos vídeos, nos réus. Entre lá no grupo do Telegram, muito, muito importante para quem quer aprender. Valeu? Gente, forte abraço e até o nosso próximo encontro. Radar Orion ativado, decodificando sinais do mercado. Ouro em tendência perfeita, estratégia confirmada, avante.